Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira pela manhã, iniciamos uma nova semana. E essa semana ela deve ser, sim, uma semana onde a gente declara a vitória, onde a gente declara as coisas boas da nossa vida, onde a gente reconhece, agradece quanto Deus tem sido bom para conosco, o quanto Ele tem sustentado. Hoje você acordou, hoje você está aí, está nos assistindo, já é um grande motivo de gratidão. E nós somos do MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. E toda segunda-feira a gente tem um papo. Falei na outra semana que a gente tem um papo simples, no entanto, com tópicos que nos levam a pensar, né? Durante o mês de julho a gente falou muito sobre essa questão do pensamento, né? E a gente continua falando porque é um assunto importantíssimo, a gente se conhecer, a gente se localizar, para a partir disso ter crescimentos, né? Então, bom dia, apóstolo Neuci, que é quem traz o conteúdo de cada segunda-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. Um lindo dia, um proveitoso dia a todos que amam a vida. Nós acabamos na semana passada falando, né, sobre essa questão de reuniões familiares e de o quanto o ambiente onde nós estamos inseridos, ele pode afetar as nossas emoções. E quando afeta as nossas emoções, marca a nossa memória. Uma das coisas que foi falada também essa questão, né, de que muitas vezes a gente está no ambiente familiar e começa a evocação, né? Evocação de memórias negativas. Se é memórias positivas, legal, a gente vai rir junto, a gente vai se divertir, mas em geral a evocação é de memórias negativas, de mortes, de doenças, de situações difíceis que passaram, aquela concorrência para dizer quem sofreu mais, né? Aquele momento sofrência, né, pastor? E aí nós falávamos sobre essa questão, né, de adaptação ao ambiente e de entender os desconfortos que muita gente a gente precisa viver para poder ter um benefício posterior. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre essa questão adaptativa e como que a gente pode, mesmo tendo convivido, mesmo tendo vivido em um ambiente mais tóxico, um ambiente mais negativo, transpor isso e ser uma nova pessoa, apóstolo. Responde o que o pessoal está querendo ouvir. É uma mudança, é um nascer de novo, é uma nova fase. E tudo deve partir de nós, as escolhas. Na vida, tudo é uma substituição. Enquanto não houver substituição na sua vida, nem o pecado que você tinha como hábito, como vício, você vence. Nem o seu nível de aldeia, que muitos trazem como herança, se não houver uma escolha, uma decisão para construir uma substituição, nada vai mudar. Nem o seu nível social. Se não houver substituição das pessoas mais próximas de você, nem a sua linguagem jamais melhorará se você não substituir, e ir identificando o que não serve, o que não edifica, o que é tóxico. Então, na vida, tudo é uma substituição. E o grande problema que o cristianismo hoje parece que a fé, a religiosidade não está resolvendo. Quanta gente tem recebido a Cristo, tem se batizado, tem se membrado, filiado a uma igreja e nada mudou. Apenas mudaram de religião, mudaram alguns hábitos, pelo menos tem um hábito agora de ir num culto, mas não tem mudado muita coisa.
Nós temos que pensar, retroceder. Eu tenho o hábito de, quando uma coisa não está dando certa, eu quero saber onde é a vertente daquilo que impede a mudança. Eu aprendi desde cedo na minha vida, em vez de estar espraiando, expondo as consequências e procurando culpados, eu procuro descobrir as causas. E como falamos na última, sobre a influência, sobre a bagagem, sobre os legados familiares hereditários, deixa eu contar um testemunho que eu presenciei. Esqueci o ano, mas deve ter sido... quando eu tinha uma casa na praia e casualmente eu fui tirar uns 2, 3 dias lá e levamos junto um sobrinho. E esta criança nasceu prematura e teve problemas respiratórios. E quando chegou a noite, essa criança começou a se sentir mal. E aí fizeram tudo que de costume era feito. A bombinha, o remédio, e cada vez piorava mais. Eu observando esse quadro ali, e me antenei. Esse assunto, esse problema desta criança não é simplesmente patológico. Tem alguma hereditariedade ali. E tudo que é hereditário é alimentado por um espírito. Quando eu me antenei, eu interferi. Eu orei por ele, desliguei ele dos laços familiares da família dele e liguei ele para estar debaixo de minha autoridade espiritual. A criança melhorou. Aí voltamos 2 dias depois. Aí eu chamei a mãe dele. Fulana, onde é que você estava? Com quem você estava? E o que vocês estavam falando? Naquela terça-feira à noite, às 20 horas, aonde vocês estavam? Com quem vocês estavam? E que assunto estava em pauta? Ela não me respondeu. Caiu num pranto. Então são experiências pessoais, verídicas. Não é teoria. Não. São verdades e experiências que eu fui aprendendo na trajetória da vida. Como a bagagem, os legados e o que constrói a bagagem negativa e legados negativos que cada família traz são espíritos que já atuaram. São maldições que fazem parte daquela árvore genealógica. E o pior, essa mãe era cristã. Hoje, até mesmo entre os cristãos estão acontecendo essas coisas. Faça uma avaliação, você que me assiste e que não tem se assustado com os confrontos de verdade que a gente tem trazido. Faça uma avaliação cada reunião e faça como que um relato. Os assuntos que foram em pauta, que ficaram em pauta na reunião, do que vocês falaram, do passado ou do futuro. Poucos são os encontros de amigos e pessoas que se encontram para projetar o futuro. Mas a maior parte dos encontros, dos passatempos, dos lazeres, dos churrascos, enfim,
de estarem juntos momentos, não é para projetar futuro, mas é sempre para desenterrar o passado. Por isso que as coisas, às vezes de melhorarem, pioram. O que vai acontecer na sua vida é aquilo que a sua mente trabalha, é aquilo que sua mente se envolve, é naquilo que sua mente está focada, é onde está a sua visão. Se você não vai para frente, porque a sua visão está no passado, você está amarrado ao passado, a alguma coisa. E por que a maioria dos cristãos, pois Deus é a maior riqueza, é o maior achado, é a maior dádiva que nós encontramos, a salvação é o maior presente que um ser humano recebe, se encontra com Deus, é salvo e não melhora. Por quê? Porque ainda continua com a cultura, com os hábitos, continua com a cultura da aldeia. Aquela cultura, aquele ranço. Se você quiser ouvir coisas lá, anedotas do passado, já sabe onde ir, já sabe com quem estar. Mas se você quer também um projeto para o futuro, também, até na mídia você encontra. Você encontra na mídia coisa para a mente, para a alma, coisa até para o ventre. E que Deus tenha de nós misericórdia, porque nós reclamamos de resultados, mas não questionamos o comportamento, os hábitos que constroem resultados negativos. Uma palavra que o apóstolo fala agora é uma palavra que precisa ser muito pensada, né? Que é a palavra aldeia. Porque muitas vezes a pessoa está dentro de um contexto, ela está dentro de um ambiente, no entanto, todas essas questões que têm sido trazidas aqui são questões inconscientes. A pessoa não tem a consciência de tudo isso que está acontecendo. Por isso, trazemos esse conteúdo, para que você possa conscientemente discernir o ambiente, conscientemente discernir a cultura ao qual você foi exposto, e a partir de você entender que você está num local que não vai te levar a algum lugar, você tomar essa decisão. Jesus fez isso. Quando Jesus foi curar o cego, ele tirou o cego de dentro do local onde ele estava aculturado. E quando ele terminou, quando ele fez o milagre, ele disse: não volte para a aldeia. Claro que a gente não está aqui incentivando ninguém a abandonar a sua família, né, pastor? Mas a gente está dizendo de uma forma consciente, não retornar para as velhas práticas. Isso é a realidade, a mudança de hábito, a mudança de cultura consciente, né, pastor? Exatamente, as pessoas não se percebem e não se examinam e não procuram ver a cultura que trazem. A cultura que eu trouxe, o que foi bom eu aproveitei, o que não foi bom, gradativamente fui substituindo. Então, para essa nova geração hoje, então para os antigos chama-se aldeia, mas essa nova geração vive o quê? Numa bolha. Esses segmentos ideológicos são bolhas que envolve a pessoa ali. E o que acontece? A pessoa fica presa dentro daquela bolha. Temos que sair dessas bolhas de envolvimento cego, sem avaliação, sem prova de que é melhor, que traz melhores resultados. Coisas falidas da política, hoje está vindo como nova, mas já faliram, já foram letais em outras gerações e hoje vem como solução. Mas são bolhas. E aquilo que a pessoa, quando entra dentro de uma bolha, ela fica contaminada, fica cegada, obcecada.
hipnotizada. Assim como essa bagagem, esses legados familiares hereditários espirituais são bolhas. E quem está dentro daquela bolha é contaminado. Terá que ter muita força, graça, humildade e dependência de Deus para conseguir sair fora. Não foi fácil para mim mudar a minha maneira de pensar. Eu vivi muito tempo em guerra contra a minha mente. Eu rejeito na minha mente. Espírito maligno, o que você quer com a minha mente? Bata em retirada. Pensamento besta. Eu não te chamei. O que você quer que se intrometer na minha mente, nos meus pensamentos? É a nossa luta. Isso chama-se luta da carne contra o sangue. Mas como é que a gente pode mudar esse quadro para vencer e sair da bolha? Sair da cultura, sair do barraco, sair da aldeia? Com novos hábitos. E olha a importância do hábito de nós ler a palavra. A palavra, além de nos trazer conhecimento, ser lâmpada para os pés e luz para os caminhos, ela é alimento espiritual. Assim como o humor, a besterola, é alimento de alma, agrada a alma. Assim como os desejos pecaminosos alimentam o instinto da velha natureza, a palavra de Deus alimenta o nosso espírito, e o espírito no homem é a lâmpada do Senhor. E quando a lâmpada do Senhor está acesa no interior de cada um, ele respeita a lei da consciência. Então ele sabe o que é errado e consegue evitar a prática do erro. Ele sabe o que é certo e consegue praticar o que é certo. A palavra alimenta e fortalece o espírito. E o espírito domina, o espírito é ligado à sua mente, à sua consciência. E você, criando o hábito de se alimentar da palavra, ouvir a palavra. Por exemplo, as nossas crenças entram pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. Então aquilo que você ouve, você vai acreditando. Hoje está cada vez mais difícil. Até uma notícia não dá para a gente levar a sério a primeira vez que ouve, tem que conferir. Hoje também o sistema religioso, nem tudo que falam dá para construir uma fé que realmente produza resultado. Mas você examinando, você tendo a disciplina de você buscar, conferir, examinar, você vai se esclarecendo, você vai se autoprotegendo, você vai se imunizando para não ser contaminado com doutrinas erradas, com caminhos errados, com ideologias erradas. A palavra de Deus não se contradiz. E quando temos esse hábito de ter a palavra, o hábito também de congregar. O congregar é muito mais, os efeitos deles é muito mais do que a gente imagina. Eu desafio seguido o auditório, você que não consegue passar uma hora sem um cigarro, você que costuma fumar acendendo um cigarro no outro, estando aqui nesse ambiente, lhe deu vontade? Você que não vive sem a droga ou sem a bebida, você que não vive sem estar falando da vida alheia, quando está num ambiente de culto, está num ambiente que cuida do espírito, num ambiente que faz germinar a semente boa, num ambiente que faz ressurgir o lado bom da vida.
E cada um tem as duas naturezas. O congregar faz a natureza divina se fortalecer dentro de você, para você tirar também de dentro de você o potencial que você precisa para ser um vencedor em todas as áreas da vida. É dessa maneira. Mas quem faz a escolha é você. Eu fiz para mim. Não foi fácil mudar minha cultura. Não foi fácil mudar meus conceitos de valores. Mas se você convive e gosta de estar com o lado negativo da vida, com os canhotos da vida, o que você está construindo de bom? Nada. Veja com quem você anda, que eu lhe direi quem você é. Tem um outro termo nesse caso que diz: veja com quem você anda, que eu lhe direi quem você se tornará, né? Mas enfim, então esse pessoal aí que está na bolha, né, que está vivendo essa vida aí, e o senhor está falando da necessidade de uma substituição, porque, obviamente, a gente precisa tirar algumas coisas para poder colocar as outras, né? A gente não coloca um sofá novo em cima de um sofá velho, a gente precisa tirar o sofá velho, né? E é justamente essa questão da criação dos hábitos. Existem algumas pessoas, pastor, que elas leem a Bíblia e não entendem nada, né? Muitas pessoas já chegaram para mim e disseram isso: pastor, olha, eu estou lendo, mas não entendo nada do que eu estou lendo, né? Existem esse tipo de pessoas também que não entendem nada do que estão lendo. Mas existem aquelas pessoas também que elas não vão para esse lado espiritual, elas não concebem, elas têm a consciência de que necessitam de alguma mudança e elas vão para outro lado, vamos falar assim, um lado que hoje é muito comum, que é as academias, que é cuidar do corpo, né? Então, a pessoa, ela substitui todas essas ansiedades, todo esse vazio que tem no coração, toda essa angústia que ela tá buscando alguma resposta, que ela tá entendendo que ela não tá no lugar certo, e aí ela vai para academia. Ela vai para academia se bombar. Ela substitui isso, né? Então, a vida dela é esporte, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o tempo voa tão rápido nesse nosso MBCVcast aqui, mas sobre essa questão de que nós não existimos ou nós não subsistimos se nós ficarmos só em duas áreas na vida. Que a gente precisa ter um equilíbrio nas mais diversas áreas da vida para que a gente possa se sentir realizado, para que a gente possa se sentir feliz. Porque existem algumas pessoas que dizem assim: pastor, ó, eu não acho que eu tenho que ir para uma igreja. Eu não acho. Eu tô feliz, eu tô bombando meu corpo, eu tô cuidando da minha alma, eu tô curtindo. Por que eu teria que ir para uma igreja, né? Então, vamos falar um pouquinho aí para nós encerrar esse episódio, um pouquinho sobre isso. Bom, começando lá na sua colocação de reclamações, que muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada. Você entende alguma coisa sem aprender? Não. As pessoas querem a Bíblia como se fosse um amuleto. Então eu estou precisando de dinheiro. Então eu vou ver onde é que fala sobre dinheiro e eu vou resolver o problema do meu dinheiro. A vida não é assim. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade. Mas ele disse isso para quem? Primeiro, para os que haviam crido em seu nome. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. Até que ponto você conhece as verdades da palavra para que o poder dessas verdades, da palavra, possa somar em benefício a sua vida? Quero dizer, eu custei a entender. E sabe o que eu descobri? Que a Bíblia não se contradiz. É uma
palavra muito conhecida em todos os meios, as palavras, os ensinos do rei Salomão. Lá em Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então aqui nesse capítulo 3, o sábio Salomão ele fala da roda viva da vida. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de aborrecer. E o que me chama a atenção que diz assim: e Deus fez as coisas belas no seu devido tempo. E na roda viva tem o tempo de ganhar, o tempo de perder. Tem todos os tempos, e esses tempos nada mais são do que circunstâncias que nós vamos passar nessa trajetória de vida terrena. E no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes diz que Deus fez as coisas belas no seu devido tempo e pôs a eternidade no coração do homem. O ser humano, quando foi criado por Deus, foi criado com existência eterna. O que vai morrer será o corpo. A alma e o espírito terão existência eterna, ou com Deus ou sem Deus. Para a vida terrena, queridos, precisamos boa alimentação, conforto, mas até mesmo a vida terrena começa numa dependência total, porque o ser humano não sobrevive sozinho. Quantos anos um ser humano do nascer ao se tornar sustentável, quanto tempo ele vive na dependência dos pais? Quanto investimento seus pais o fazem? Por que que fazem isso? Porque lá no final da vida também, lá nos 90 em diante, que vai perdendo a vitalidade, aquele que foi sustentado até descobrir o valor e a capacidade da gestão e sustentabilidade, vai cuidar dos seus pais. A vida é isso aí. Eu tinha um amigo, já faz uns 15 anos que faleceu, que eu gostava muito de conversar com ele. Ele tinha 95 anos. Eu brincava com ele. Ô fulano, o senhor já viveu bem, né? O senhor não quer dar o seu espaço para outro? O senhor não acha que o senhor está ocupando um espaço aí que um mais produtivo podia estar ocupando? Não! Eu quero viver muito ainda. E como ele, quando ele era mais novo, era muito namorador, na mente continuava pensando que ainda ia ter algum proveito disso. Algumas façanhas. Nenhum ser humano, por melhor que tenha vivido, tido saúde, recursos, prazeres, quando chega no final da vida, ele se sente satisfeito. Não quer deixar. Por quê? Porque não fez nada com respeito à eternidade. A vida terrena, olha, é uma disputa, é uma concorrência quem passa dos 100 anos. A vida saudável vai de 70, e se chegar a 80 já vem acumulado de canseiros e enfados. Mas e a eternidade? Como é que se prepara para uma vida eterna? Você, para uma vida de até 70 anos, um pouquinho mais, faz de tudo. Gasta a sua saúde para ganhar dinheiro.
e depois gasta todo o seu dinheiro para tentar espichar um pouco mais a saúde. E a vida acaba. E o pior é que ninguém quer se desgrudar dessa vida terrena. Sabe por que a pessoa é tão apegada à vida terrena? É quem não está preparado para a vida eterna. Quando Deus faz parte da sua vida, sendo Ele o valor maior na sua vida, seja para viver, seja para morrer, você pertence ao Senhor. Então por isso que eu não tenho medo da morte, do amanhã, porque eu pertenço ao Senhor para viver ou para morrer. E não tem lugar melhor do que estar nas mãos do Senhor. Pense bem, tudo é belo, mas há uma eternidade te esperando. E é você que se prepara para ela. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá desfrutar de uma eternidade com Deus, a não ser por mim. Oh, linda palavra aí, hein? Mas a gente vai continuar falando sobre essa questão do equilíbrio nas áreas da vida. Dizem que o tempo será engolido pela eternidade, porque para Deus não existe essa questão de tempo a nível de mensuração, né? O tempo vai ser engolido pela eternidade. E o que a gente vai fazer aqui é que vai definir, de fato. Mas estamos encerrando nosso episódio. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, né? Faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, até o próximo.